Opa, bom dia. Uma história na vida de Jesus, né? Dentre as várias histórias, que é narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, especificamente no capítulo 5, né, verso 12, Jesus foi batizado, tinha acabado de começar o seu ministério, né? Foi batizado, foi levado para o deserto, ficou 40 dias no deserto, retornou, né? Fez curas extraordinárias, ensinou várias coisas, subiu ao monte, né? Pregou o famoso Sermão do Monte, né? No Monte das Bem-aventuranças, desceu e ali ele estava cercado de uma multidão. De repente apareceu um leproso. E esse leproso chegou diante de Jesus, se prostrou, adorou e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. E Jesus olhou para aquele leproso com um olhar de compaixão, né, de amor, como era característico de Jesus, né? Tocou no leproso e disse: eu quero, seja limpo. E imediatamente aquele leproso foi curado. E aí Jesus dá uma voz de comando para ele, fala assim: agora você vai e se apresenta ao sacerdote e oferece a oferta pela sua purificação, que era uma determinação da lei de Moisés, né? E o leproso obedece e vai e faz aquilo que Jesus determinou. Veja só, tem alguns ensinamentos interessantes nessa passagem de Jesus. Algumas coisas que a gente aprende com o leproso e também com Jesus. Naquela época, naquela região, tinha várias doenças de pele que elas eram denominadas como lepra, né? Inclusive uma das doenças que a gente conhece até nos dias de hoje era a hanseníase, né? E tinha um tipo de lepra que agia da seguinte forma: ela atacava ali os nervos, né? Corroía ali os nervos ao ponto da pessoa ela não perder a sensibilidade. Ela ficava totalmente insensível, não sentia dor naquele local, né? E por conta disso, algumas infecções se instalavam com facilidade. Aquilo ia degenerando os tecidos, ia deixando os membros fracos, deformados, até que eles caíam. Então era assim, era mais ou menos assim que a lepra agia no organismo das pessoas, né? Então aqui a gente tem um leproso que tem uma doença física, uma doença emocional e uma doença espiritual, né? Física porque era no corpo físico dele, era literal a doença. Emocional pelo seguinte: a pessoa, quando ela ia no médico, né, e ela recebia ali aquele diagnóstico de que ela tinha lepra, era como se ela estivesse recebendo um atestado de morte, porque na época não tinha os recursos necessários, né, os recursos que existem hoje da medicina para um tratamento adequado. Então a pessoa saía dali totalmente abalada, temerosa, né, pavorosa, frustrada, decepcionada, angustiada, triste, cabisbaixa. Ela saía dali arrasada, né? Um estado traumático ali, profundo, né? E mais, quando ela chegava em casa, ela não poderia entrar. Os familiares pegavam as roupas que ela ia precisar, colocavam numa sacola, colocava pelo lado de fora da casa, ela pegava aquelas roupas e aí ela era encaminhada para um local chamado leprosário, que é onde ficavam os leprosos, porque era uma doença contagiosa e ela não poderia viver no meio da sociedade com os seus familiares, porque senão os outros seriam contagiados, contaminados com aquela enfermidade. Então a pessoa ficava muito abalada, né? E os pertences dela ali, os outros pertences, a família tinha que dar um fim, tinha que queimar por causa da contaminação. Então a pessoa ela ficava arrasada, né? Emocionalmente falando. E também era uma doença espiritual. Tem alguns textos na Bíblia que até definem, né, a lepra como agia como pecado, né? Isaías no capítulo 1, verso 4 fala alguma coisa nesse sentido, né? A lepra ela entrava
sorrateiramente, silenciosamente, se instalava ali, e depois ela ia se espalhando para os outros membros, né? Como o pecado se instala sorrateiramente na nossa vida e depois ele vai se espalhando para as outras áreas da nossa vida. Às vezes entra por uma área, mas se espalha por outras áreas, né? É típico do pecado. A lepra agia como o pecado age. Então, por isso ela era considerada uma doença espiritual. Inclusive, tinha uma lei específica para a lepra, está lá em Levíticos, no capítulo 13 e 14, né? Uma lei que tratava especificamente da lepra. Isso comprova que era também uma doença espiritual. Agora veja só, tem algumas coisas que a gente aprende com o comportamento desse leproso e também com a atitude de Jesus, né? O leproso, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que ele reconheceu que ele estava doente, que ele precisava de cura. Se ele não tivesse reconhecido, ele não teria ido até Jesus. Às vezes, tem algumas pessoas, né? Às vezes nós estamos feridos, machucados interiormente, no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, mas nós nos recusamos a reconhecer que nós precisamos de cura. Somos orgulhosos, somos arrogantes, né? Temos todo um sistema defensivo, argumentos. Ah, mas a culpa foi dele, dela, daquele outro. Não reconhecemos que precisamos de cura. Às vezes atitudes do passado te feriu, te machucou, às vezes uma palavra, uma traição, um abuso, uma violência, abuso sexual, uma série de coisas acontece e ferem as pessoas e passam-se assim dias, meses, anos, passa um tempo ali e a pessoa vivendo, sendo corroída por dentro, mas não reconhece, por conta do orgulho não reconhece que precisa de cura, que precisa ser sarada, que precisa ser limpa, né? Às vezes a pessoa até tenta demonstrar exteriormente, né, superficialmente, que está bem. A gente vê aí a síndrome da internet, né? As pessoas tirando selfie, demonstrando estar felizes, estar bem, né? Serem bem-sucedidas, mas às vezes o coração está angustiado, está ferido. Exteriormente até parece que estão bem, mas por dentro estão morrendo emocionalmente, morrendo sentimentalmente. E se recusam a reconhecer que precisa de cura. Esse leproso, ele reconheceu que ele precisava de cura. E mais, ele foi na pessoa certa, o segundo ensino. Às vezes nós reconhecemos, mas recorremos às pessoas erradas. Recorremos a quem não pode nos ajudar. Vamos a lugares que não tem qualquer estrutura para nos socorrer, para nos limpar, para nos ajudar a alcançar a cura. Esse leproso, primeiro, ele reconheceu. Segundo, ele foi na pessoa certa. Foi em Jesus. Ele sabia que Jesus poderia curá-lo. E ele chega e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. Jesus fala: eu quero. Veja só, é o terceiro ensino. Jesus, se você reconhecer e se você recorrer a Jesus, Jesus quer te curar. Ele já quer. Já é a vontade dele. Às vezes pessoas, né? Às vezes nós mesmos falamos assim: ai Senhor, se for da tua vontade, me cura. Deus quer, Jesus quer. Ele só precisa que você reconheça e que você vá até Ele. Já é da vontade de Jesus trazer cura para a sua vida, trazer transformação, limpar a sua vida, restaurar a sua vida. Ele quer. Outra pergunta: você quer? Ele já quer. Agora, veja só, um outro ensino, é a forma que Jesus curou. Jesus poderia olhar de longe, liberar uma palavra, falar alguma coisa, estender a mão. Não. Jesus tocou naquele leproso. Por quê? Porque Jesus não queria curar apenas o físico dele. Jesus queria curar o emocional. E olha só, a lepra era contagiosa. Quem tocasse ia ser contaminado. Mas Jesus tocou, e como Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é muito superior a qualquer tipo de enfermidade, Ele tocou, não foi contaminado, contagiado, e ainda assim liberou cura sobre a vida do leproso. Jesus pode curar a sua vida independente do tipo de doença que seja, contagiosa ou não. Às vezes
o seu coração está sangrando, está ferido e você tem receio de se achegar a Jesus. Jesus quer liberar a cura. Jesus quer curar não apenas o seu físico, mas Ele quer curar o seu emocional, as suas emoções. Não adianta nada você ser curado fisicamente, continuar tendo uma vida humana nessa terra, mas depois, quando você morrer, você passar a eternidade no inferno. Jesus quer curar o seu físico, o seu emocional e o seu espiritual. Ele veio para isso, Ele veio para trazer salvação. Ele veio para morrer no meu e no seu lugar, para levar todas as nossas enfermidades. Isaías 53 diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus veio não apenas para curar o nosso corpo físico e a nossa alma, veio para curar o nosso espiritual e para nos dar vida eterna. E por fim, o último ensino, Jesus deu uma voz de comando para o leproso. Ele falou, vai e apresenta-te ao sacerdote. Jesus não falou para ele voltar para o leprosário. Jesus não falou para ele voltar para aquelas pessoas que também tinham lepra e viviam sem qualquer perspectiva de vida, sem qualquer esperança. Porque pior do que você ter uma doença é você viver no meio de pessoas que têm a mesma doença que você e que você sabe que vai morrer da mesma doença. Pessoas sem esperança, pessoas sem sonhos, sem projetos. Jesus não falou para o leproso voltar para o leprosário. Ele falou, vai em outra direção. Siga o seu caminho, viva a sua vida, reestabeleça seus sonhos, seus projetos. Às vezes nós até recebemos a cura de Jesus, mas nós saímos daquele local de cura e voltamos para o nosso passado, para os nossos traumas, para as nossas angústias, para as nossas decepções, para as nossas traições, para as nossas tristezas. Voltamos para o nosso leprosário. Jesus falou para o leproso, olha, agora você vai em outra direção. Você tem outro tipo de vida agora. Você tem sonhos, projetos, restabeleça isso. Tira isso tudo daquela gaveta de decepção, de trauma que você tinha e viva a sua vida. Viva uma vida em abundância e eu vou estar contigo. É isso que Jesus quer para as nossas vidas. Ele quer que nós reconheçamos que estamos enfermos, que nós recorramos a Ele, que tem a cura. Ele quer nos curar, não apenas o corpo, mas a alma e o espírito. E Ele quer nos dar um novo norte, uma nova direção para as nossas vidas. Que você possa refletir nesse dia sobre o comportamento desse leproso, o que ele nos ensina com o comportamento de humildade dele e aprender também com a atitude de Jesus. Jesus quer nos curar, Ele quer nos dar um novo norte, uma nova direção. A pergunta que eu deixo finalmente, você quer ser curado? Você quer ter uma nova vida? Entregue a sua vida a Jesus e Ele vai te restaurar. Deus te abençoe. Um abraço e até a próxima.